Nesse fim de semana, eu assisti ao filme A Hora do Mal. Olha o título, A Hora do Mal. Parece aqueles filmes de terror do SBT dos anos 80. Quase que aparece a dicção assim, A Hora do Mal, versão brasileira, Álamo, São Paulo. Só faltou aparecer isso, porque esse título, né, parece um negócio assim de terrorzão trash. Bom, na verdade, já é uma corruptela de versão, de tradução, né? Porque não foi uma tradução, eu falo assim, tradução para o português do título. Como costuma acontecer, já que o Brasil não produz grandes peças de cinema de sucesso mundial, como é que ele faz para não ficar tão frustrado de não ter uma grande indústria cinematográfica? Ora, o que ele faz é pegar os títulos originais dos filmes estrangeiros e, ao invés de simplesmente traduzir, não, eles criam um novo título em português. Porque o nome desse filme deveria ser Armas. O nome original é Weapons. Se chamaria Armas. Mas, por algum motivo, o tradutor resolveu chamar de A Hora do Mal. Como se explica isso? Para mim, isso é uma questão de frustração da indústria cinematográfica nacional. Já que eu não posso fazer grandes filmes, como que eu participo de um grande filme? Mudando o título. Bom, isso é uma opinião, tá? Isso não é uma constatação. Esse filme, que tem mais de 2 horas, é um acontecimento. É um daqueles filmes que vão ficar na história, que serão lembrados. Por quê? Porque eles quebram com o marasmo que nós vemos na maioria dos filmes atuais. Lembra de Midsommar, que a gente fala até hoje? Lembra de A Bruxa, que a gente fala até hoje? Lembra de O Exorcista, que a gente fala até hoje? Assim vai ser A Hora do Mal, que eu acho que no futuro vai acabar sendo chamado de Weapons, tá? Até aqui no Brasil. Fato é, esse filme conseguiu deixar a sala de cinema que eu estava petrificada. Eu sentei numa cadeira na frente e nos momentos de tensão eu olhava para trás e via a galera assim, parada, olhando para a tela. Ou seja, esse filme conseguiu dominar o público. Eu não vou dar spoiler, mas vou falar sobre ele. Em alguma noite, na verdade, alguma madrugada, 2h17 da manhã, umas crianças saem correndo, com os bracinhos assim, como um aviãozinho assim, e desaparecem no nada. Pelo menos no nada na tela. 17 crianças. Então já temos o primeiro gancho, o primeiro hook do filme. O que teria feito essas crianças desaparecerem? Eis que, na escola, se descobre que eram crianças de uma mesma sala. Todas as crianças dessa sala desapareceram naquela noite, menos uma. Menos uma. Então já temos agora uma outra questão. Por que desapareceram? Porque elas foram voluntariamente lá para o desaparecimento e porque uma dessas crianças não desapareceu. Qual o motivo? Toda a plateia aí já está ganha. Por quê? Porque já sabe que vai ficar aí o próximo tempo do filme para desvendar esses 2 mistérios. O clima do filme, portanto, já começa com uma mistura de policial com suspense.
E algo que me marcou muito é que enquanto as crianças estão desaparecendo, a trilha sonora vai na nossa alma. Sabe o que toca nesse momento? George Harrison toca a música Beware of Darkness. Beware of Darkness, que significa cuidado com o escuro. Realmente elas estão correndo assim para a escuridão. Beware of Darkness é uma das músicas de George Harrison, do seu maravilhoso disco triplo All Things Must Pass. Por que eu digo que me pegou na alma? Porque eu estou roteirizando um vídeo sobre justamente esse disco aqui para a gente conversar. E o som da música nesse momento está maravilhoso. Então, ou seja, o filme já começou bom. Sim, amigo, não sei você, mas geralmente, e eu acerto isso em mais da metade das vezes, no começo eu já sei que o filme vai ser bom. Eis que então começa a se desenrolar. Os pais dos alunos querendo saber o que aconteceu, motivo, vão culpar a professora, e aí começa o desenrolar da história. O filme não está no modo linear. O filme vai trazer 3, eu não lembro se são 3 ou 4 personagens, o mesmo fato, a mesma ocorrência, do ponto de vista subjetivo de cada um. Lembra do Tropa de Elite? Não é assim a história de um personagem, depois a história de outro personagem. Aqui vai aparecer algo parecido. Vai ocorrer algo parecido. Mas, em vez de ser a história de cada personagem, começa primeiro com a Justine, que é a professora, vai aparecer o ponto de vista dele sobre o mesmo fato no mesmo tempo. É como se um fato que levasse 20 minutos para acontecer, na verdade, aqui, o mesmo fato vai ser contado em 40 minutos, né? Porque vai ser assim, ponto de vista de várias pessoas sobre aquela mesma ocorrência. Isso tem até um nome, efeito Rashomon. Vários filmes têm essa forma de contar. E veja que é muito fácil se errar num roteiro desse. Se não tiver um ponto focal muito forte na cena que vai unir todos esses personagens, se faz caca. E o roteiro desse filme, eu diria que é 9,9. Depois eu digo a única coisa que eu não gostei do filme, tá? Já vou dizer logo que é lá no final. Bom, eis que então, a história começa a se desenrolar e chega um momento em que definitivamente o filme se assume ser sobrenatural. Um momento lá em que a Justine olha numa fresta e vê 2 pessoas sentadas, paradas, em um sofá. A partir dali, aquilo que estava até policial e suspense, daí para frente também haverá uma porção de sobrenatural. Uma das personagens conseguiu me trazer medo. É uma senhora, acho que é Gladys o nome dela. Meus amigos, aquela mulher dá medo. O jeito que ela olha, o jeito que ela fala. E olha que eu já tenho mais de meio século de existência. Para conseguir botar medo em velho é difícil. Até pelo que eu já vi de filme de terror. Essa mulher consegue. E por falar em medo, o filme vai tratar de um terror psicológico. Ele vai fazendo dentro de você criar o seu próprio medo. Ele não te mostra tudo. De forma que ele estabelece uma colaboração entre o filme e o espectador. Você se torna parte da própria narrativa, que você na sua mente começa a conseguir as respostas e nisso você vai fazendo a linha que o diretor, ou o autor, o roteirista quer que você faça. Ou seja, ele consegue brincar, dominar a audiência. É um filme perto da perfeição. Haverão crianças envolvidas, vamos ver um pai desesperado
pela perda de seu filho. Vamos ver uma criança manipulada pelo medo. Vamos ver pessoas se acusando nesse filme. Vamos ver cenas grotescas. Cena lá do garfo lá. Você vai ver, quando você assistir, realmente é marcante. E vamos ver gore também. Cenas gráficas de pessoas sendo destroçadas. 2 destroçadas. E vamos ver também envolvimento de magia, né? Sei lá se é magia negra, voodoo ou mandinga, santeria, sei lá, como se queira chamar aquilo ali. Lembra daquela personagem velhinha que eu falei? Pois é, dá pesada. E ainda tem nesse filme um negócio chamado anti-jump scare. Inventei o nome agora. É que, dentre os clichês de filmes de terror, nós temos o jump scare. Aquela situação onde algo está calmo, uma situação vai acontecer, a música começa a aumentar e traz aquela carga de susto. Nesse filme, nós temos algo parecido, sem a música, o que torna a coisa até mais sombria. E quando a gente pensa que vai acontecer algo fatal, não acontece. Não acontece. Não quer dizer que não aconteça algo ruim. Não acontece algo fatal que a gente pensou. Lembra que eu falei que a gente fica maquinando a história na nossa cabeça? Pois é. E por incrível que pareça, ainda vai ter um alívio cômico. Sim, tem um dos personagens lá que vai trazer alívio cômico no meio desse terror todo. Vamos ter também um arco de redenção de um dos personagens, porque um dos pais da criança acusa a professora e depois passa a salvar essa professora. O arco é muito interessante. Então, esse filme é muito bom. Recomendo se você gosta do gênero, se você está pronto para a experiência, mas nem tudo é perfeito. Esse filme tem um clímax e poderia acabar aí, só que ele traz um pós-clímax. E esse pós-clímax, do jeito que ele termina, com uma criança narrando, eu acho que foi uma água fria. Achei que foi um final não digno para um filme tão bom. Tanto que quando rolavam os créditos, eu e algumas pessoas ficaram na sala. Para quê? Para ver se haveria um pós-crédito que nos impactasse para entregar um fim de filme mais marcante. Felizmente não veio, tá? Então, para não dizer que não teve spoiler, não tem pós-crédito. Vai terminar depois do splash, depois do clímax, vai ter ali um anticlímax para fechar o filme, né? Que eu acho que foi a parte ruim, mas que em absoluto não retira o mérito de um filme tão bom. Então, podendo, assista. Não vou falar spoiler, tá? Acho que o que você precisa saber para ter uma crítica, uma resenha desse filme, você já tem. Podendo, assista. E diz aqui embaixo, escreve, você ficou com medo? Qual foi a sua impressão? De qual personagem você mais gostou da história? Eu sou Marco Evangelista e você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Nesse canal eu faço críticas, resenhas sobre filmes, livros, discos, CDs, séries, filmes. Se você gostou, clica aí no gostei, torne-se um assinante desse canal e eu espero te ver mais vezes aqui.